Bom dia a todos e todas. É um prazer, uma grande honra estar aqui nesse painel com vocês. Queria agradecer muito o convite feito pelo meu colega de conselho, olha que honra, lado a lado aqui com Flávio Tartucci, nosso relator aqui da reforma do Código Civil, e da querida Karine Bunazar, que também é minha companheira no IBDFAN Tecnologia, né? E hoje aqui foi proposto que a gente conversasse um pouquinho sobre os impactos aqui, sobre o que está previsto dentro dessa reforma do Código Civil no livro do direito digital. Então, eu trouxe aqui uma apresentação para vocês, para a gente seguir. Cadê? Porque é importante, eu queria começar falando sobre alguns princípios, o foco que foi colocado aqui, e sobre aqui conceitos, porque o tema é muito novo, né? Vai ser a primeira vez que nós vamos legislar aqui num Código Civil, e, inclusive, isso aqui vai ter uma repercussão mundial, que nós também vamos estar na vanguarda quando nós estamos aqui propondo a criação desse livro específico sobre direito digital. Então, há questionamentos, por que é um livro específico, por que não vai estar espalhado, né? Mas a gente vai discutir aqui alguns pontos. Eu criei aqui uma agenda, e dentro, principalmente, do aspecto do direito de família, para nós discutirmos a questão dos bens digitais, a partilha desses bens, tanto no divórcio quanto na sucessão, e as questões da criança e do adolescente no ambiente digital. Opa. Então, eu queria dizer para vocês aqui que eu acho que é indiscutível, todos concordam, que a tecnologia hoje ela atravessa a nossa vida em todos os campos, e todo mundo, de alguma forma, está conectado e dependente da tecnologia. A inovação pessoal, social e tecnológica, ela é uma realidade na nossa sociedade. E, por isso, a gente precisa legislar sobre os impactos disso na nossa sociedade, né? E eu quero mostrar para vocês aqui, que eu colocando alguns dados que estão na fundamentação da criação do livro do direito digital, né? A internet, os smartphones, as redes sociais, a inteligência artificial e os bens digitais, eles estão aqui em toda a nossa vida. E para vocês terem uma ideia do quanto que isso representa. Em 2022, ano em que a população mundial atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas, nós sabemos que 5 bilhões, ou seja, 82% delas, possuíam smartphones, não é qualquer telefone celular. E, dentre essas, 4,7 bilhões já participam de ao menos uma rede social. Então, olha a importância da gente estar legislando e da gente fazer uma previsão sobre as redes sociais. Nós passamos, em média, cerca de 6 horas por dia conectados, né? Metade desse tempo nas redes sociais. E foi medido também que a gente acessa pelo menos 100 vezes o celular diariamente. Então, regular tudo isso é muito importante, porque existe uma vulnerabilidade nas pessoas naturais quando elas estão interagindo, quando elas estão ali colocando, porque a gente tem que entender que, na nossa realidade hoje, nós temos desde as pessoas que já nasceram conectadas até as pessoas que ainda estão excluídas desse universo, né? Então, a gente ainda tem os analfabetos digitais, a gente tem as pessoas excluídas, e uma grande questão aqui, muito legal, do novo livro do direito digital, é que ele fala em inclusão. Ele fala da importância de todos poderem participar e de todos estarem ali sem nenhum tipo de viés. O livro ele foi organizado em 10 capítulos. Tá? Eu vou me ater mais às questões iniciais, que, embora todas elas repercutam no direito de família, nós vamos falar mais aqui da questão inicial. Então, o modo que eles organizaram a metodologia, as disposições gerais, a pessoa no ambiente digital, muito importante, a pessoa natural, como que a gente interage, quais são os nossos direitos,
Quais são as situações jurídicas do ambiente digital? Prestem atenção ao nome, situações jurídicas, tá? E não relações jurídicas ou negócios jurídicos, são situações, aquilo que acontece. O ambiente digital transparente e seguro, fundamental para o desenvolvimento aqui saudável de toda a nossa atividade na internet, né? O patrimônio digital, que diz muito com o direito de família, a presença e identidade de crianças e adolescentes no ambiente digital. Gente, quem aqui é pai, quem tem uma criança aqui próximo a si, sabe do tamanho da responsabilidade e da impossibilidade de ser onipresente ao lado das crianças enquanto eles estão interagindo nesse universo digital, né? E aí as questões de inteligência artificial, celebração de contratos por meios digitais, assinaturas eletrônicas e os atos notariais. Então vejam que aqui é muito completo, a gente tem muitos aspectos que vão precisar ser estudados, que já fazem parte do nosso dia a dia, mas que ainda não estavam aqui regulamentados. Então, a gente tinha algumas questões esporádicas. É claro que a gente tem as leis especiais, a LGPD, o Marco Civil da Internet, todos eles continuam, vão continuar tendo validade, vão ser criadas outras leis. Está aí já o projeto de lei com relação à inteligência artificial. Uma coisa não exclui a outra. A questão é que o direito civil ele vem para regulamentar a vida do cidadão, né? Desde antes do nascimento até depois da sua morte. Todas as celebrações dos contratos, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, ele precisa estar ali regulamentado no nosso Código Civil. E aí, quais são os princípios que nortearam aqui esse conceito aqui do direito digital? O fortalecimento da autonomia privada. Gente, desculpa que estou muito rouca, né? A proteção da dignidade da pessoa humana, a segurança da propriedade no ambiente digital. Se cada vez mais nós vamos ter bens digitais, é importante garantir essa propriedade. E ainda apontar os critérios para definir a licitude e a regularidade dos atos e das atividades que se desenvolvem nesse ambiente digital. Ou seja, o princípio é garantir um espaço realmente de segurança, um espaço onde a gente possa estar fazendo negócios, onde a gente possa aqui exercer a nossa vida de uma maneira tranquila. E uma questão aqui, um artigo que eu quero chamar a atenção de vocês. A tutela dos direitos de personalidade, como salvaguarda da dignidade humana, alcança outros direitos e deveres que surjam do progresso tecnológico, impondo aos intérpretes dos fatos que ocorram no ambiente digital atenção constante para as novas dimensões jurídicas deste avanço. Ou seja, nós não estamos aqui engessados, porque quando a gente está falando em tecnologia, a gente está falando num dinamismo incrível. As coisas acontecem, né? A inteligência artificial, ela surgiu aqui, a gente dormiu, acordou já com uma inteligência artificial generativa que, olha, já está mudando a maneira como a gente trabalha, como a gente faz pesquisas, e provavelmente aí surgirão novas tecnologias e novas realidades. Então, é importante que a gente se atenha aos princípios e aos conceitos, deixando tudo amplo para a interpretação futura dos operadores do direito, para que a gente possa realmente estar mantendo o código como atual. E aí eu destaco aqui os fundamentos do direito civil digital. Ele tem um artigo específico para isso, está logo no início, né, do código, e é preciso, então, que a gente tenha sempre em mente isso, quando nós formos analisar ou quando nós formos utilizar qualquer um desses artigos, qualquer um desses conceitos que estão lá colocados. Então, respeito à privacidade. Gente, com toda essa tecnologia, um vai e pega o que é do outro, a gente está sempre autorizando aqueles cookies, autorizando um monte de acesso. Então,
É preciso garantia da privacidade, a proteção dos dados pessoais e patrimoniais, né? A autodeterminação informativa. Eu preciso saber o que eu estou ali concordando, o que está acontecendo, né? Eu preciso ter liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, né? Então, tudo isso livremente garantido. Claro que limitado aos excessos aí, alguma coisa, até porque a gente vai poder ter moderação de mídias, né? A inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem da pessoa, o desenvolvimento e inovação econômico, científico e tecnológico, sempre assegurando a privacidade mental, a liberdade cognitiva, o acesso justo à proteção contra práticas discriminatórias e a transparência algorítmica. Vocês sabem que a gente tem um viés muito grande na tecnologia relacionado às mulheres. Quando a gente estava na pandemia, eu comecei a pesquisar o tema. Os mais excluídos digitalmente eram as mulheres. Vocês lembram que a gente tinha, né, que trabalhar em casa e não tinha internet suficiente, a banda não era o suficiente para todos utilizarem. Os filhos estavam acompanhando as atividades escolares, o homem, o provedor, que tinha que ter a preferência de utilizar aquela banda, ele estava ali conectado, e quem ficava de fora da conexão? A mulher. Ou não tinha computador suficiente para todos estarem utilizando ao mesmo tempo, né? Quem deixava de utilizar? A mulher. Quem foi que mais pediu demissão durante a pandemia? A mulher. Por quê? Porque ela não conseguia trabalhar online por falta de recursos. Além disso, a gente tem também uma questão do viés quando a gente não relaciona as mulheres com as tecnologias. Eu, por conta dessa questão de acesso de internet, fui convidada para fazer uma palestra na Assembleia Legislativa falando dessa exclusão digital. E eu queria imagens de mulheres na internet. E eu não conseguia imagens de mulheres na internet. Todas as imagens do trabalho na internet eram de homens. E aí, para vocês verem o quanto que os vieses estão aqui atravessados em tudo isso, o doutor Solano de Camargo, que também faz parte da OAB, e ele é o presidente da comissão aqui de dados, né? Ele fez um curso de prompt. E eu fui, logo de cara, me inscrever na primeira aula dele. E quando ele acabou a matéria, e ele assim, olha, eu tomo muito cuidado com as imagens, fui eu que criei todas as imagens, está tudo aqui colocado. Ah, que bom, professor. Olha, eu queria fazer uma observação. Todas as suas imagens eram de homens advogados, não tinha nenhuma mulher. Ele, nossa, mas como? Eu estava aqui, ele falou assim, mas eu escrevi que eu queria advogados elegantes, bem vestidos, bem-sucedidos, usando ternos Hermenegildo Zenha. Eu falei, então, olha aí o seu viés. Terno Hermenegildo Zenha é só homem que usa. Então, ele, quando fez o prompt, ele não percebeu. E aí, até a gente acabou formando uma parceria, porque ele falou, Isabela, me ajuda, porque, às vezes, eu estou aqui deixando passar algumas coisas sem nem perceber. Então, o viés contido no meio virtual é muito grande e exige aqui um cuidado de todos nós nessas questões, né? E é importante que a gente tenha esse olhar muito atento quando nós estamos aqui, então, desenvolvendo e falando do direito digital. E o que é? O direito digital ele vai ser aplicado aonde? Ele vai ser aplicado no ambiente digital. E aí esse conceito é muito importante. O ambiente digital é o espaço virtual interconectado por meio da internet, compreendendo as redes mundiais de computadores, os dispositivos móveis, as plataformas digitais, sistemas de comunicação online e quaisquer outras tecnologias interativas que permitam a criação, o armazenamento, a transmissão e a recepção de dados e informações. Vocês vejam que é bem completo e isso é importante para que a gente possa aplicar
todas as regras que são aqui colocadas, porque nós vamos ter uma série de direitos e obrigações para as empresas que fornecem esse ambiente digital. Então, essa delimitação ela é fundamental para que a gente tenha segurança jurídica para a sociedade nesse ambiente virtual, o reconhecimento dos direitos do cidadão, para todos os cidadãos, como eu disse, dos nato-digitais aos excluídos digitais. Porque, de alguma forma, todos vão ter que estar lá conectados, né? Lembra lá na pandemia, quando todo mundo tinha que se inscrever para poder receber o benefício, e essa inscrição só podia ser feita por meio digital? E as pessoas precisavam de ajuda, né? Muitas pessoas não sabiam, não tinham como ir acessar. Então, faz parte agora, está previsto nessa reforma do Código Civil, que é obrigação do Estado fornecer esse acesso, ter essa possibilidade para que todos os cidadãos estejam devidamente incluídos nesse ambiente digital, né? Eu queria também destacar aqui o reconhecimento dos neurodireitos, que é uma questão muito nova, é uma parte indissociável da personalidade, e a gente vai trabalhar ainda muito sobre essa questão. A questão do direito à desindexação. Gente, isso é muito importante, porque eu sofro uma violência, eu estou numa notícia, mas eu quero virar a página, eu não quero mais ser lembrada por isso. Só que toda vez que vai colocar no Google o nome daquela pessoa, vai relacionar com aquele caso. Então, eu preciso ter o direito ao esquecimento, eu preciso ter o direito à desindexação. E isso está garantido também aqui na reforma. É um grande avanço a gente já ter isso sedimentado, né? A questão da moderação das plataformas digitais, como eu falei para vocês, que é uma questão de responsabilidade, então, das empresas, assim como a diligência para garantir a conformidade dos sistemas e dos processos nas plataformas. Então, eles vão ter agora muito trabalho para se adaptar, para poder oferecer para a população toda a segurança que está prevista aqui no Código Civil. E aí, vamos entrar no aspecto aqui que nos diz respeito no direito de família, os bens digitais. Então, o Código está classificando os bens digitais em 3 tipos. Aqueles que são exclusivamente financeiros, né, patrimônio financeiro. Aqueles que têm o valor sentimental, que são o patrimônio pessoal ou existencial. E aqueles que são híbridos, que inclui os 2 tipos. E aí, para vocês não terem dúvidas aqui, né? Primeiro, o artigo que define aqui, garante a nossa propriedade. O titular de um patrimônio digital tem o direito à proteção plena de seus ativos digitais, incluindo a proteção contra acesso, uso ou transferência não autorizados. Gente, quantos de vocês aqui já foram hackeados? Ninguém foi hackeado aqui? Eu também. Eu já fui até, recebi e-mail com pedido de resgate pela minha conta. Então, a gente acha que isso não acontece, que é coisa de filme, mas está acontecendo. Está acontecendo cada vez mais. E o hacker conseguiu o meu e-mail num vazamento de contas. Não fui eu que cliquei em nada. Tanto que eu fui notificada do vazamento da minha senha. E como eu, infelizmente, tinha uma senha só para tudo, ele tomou conta de tudo. Até da minha conta do Uber, da minha conta do Spotify e tudo mais, que ele anunciou que a cada 1 hora que eu não pagasse o resgate em criptomoedas, com o tutorial para como eu acessar e fazer o pagamento das criptomoedas. Enfim, a cada 1 hora ele me tiraria uma coisa, e assim ele foi fazendo. Então, assim, parece surreal, mas, infelizmente, é real. E aí você se sente totalmente invadido, porque uma coisa básica, o meu Uber, que tinha lá o endereço da minha casa, do meu escritório, da casa dos meus filhos, da minha mãe. Então, tudo ali cadastrado, e, de repente, uma pessoa que você não conhece está tendo acesso a toda a sua vida. Quais são as suas músicas favoritas? Qual é o podcast que você ouve? Então, assim, é preciso garantir a segurança, né? E aí é muito importante toda essa determinação.
E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês terem como claro quais são esses bens, né, que a gente está lidando, que a gente está protegendo. As criptomoedas, os NFTs, que são os tokens não fungíveis. Gente, temos obras de arte valiosíssimas agora. A gente tem os games, o patrimônio das pessoas que jogam, né, que muitas vezes são valiosíssimos. A roupa que o bonequinho usa, a arma que ele tem, o passe não sei das quantas. Então, fiquem atentos, porque, às vezes, assim, o cônjuge não está ligando para nada daquilo, eu não gosto, eu não faço parte desse universo, mas, na verdade, o outro cônjuge está com uma fortuna lá. Então, isso pode ser objeto de partilha no divórcio, isso pode ser objeto de partilha na sucessão. Então, é preciso que a gente amplie aqui os nossos horizontes para saber exatamente o que está em jogo. Sem contar aqui que a gente está mais acostumado, perfis em redes sociais, né? Então, muitos influencers hoje têm contas milionárias, com muitos acessos e que têm rentabilidade, né? As contas nos serviços digitais, que podem também acumular valores, domínios, sites, carteiras digitais, tudo isso são bens para vocês relacionarem na partilha e bens que podem chegar a valores aqui bastante representativos. Aqui eu trago aqui algumas considerações já para que a gente possa ter em mente, né? É preciso, então, identificar e avaliar esses bens digitais. É preciso pensar nessa divisão do bem digital. Tem bens que são divisíveis, tem bens que são indivisíveis. E como que nós vamos tratar isso na sucessão ou na partilha? É preciso tratar desde o início o controle de acesso às senhas para ter o conhecimento de todo esse patrimônio que nós vamos discutir, né? Eventuais contas conjuntas, né? Em carteiras digitais, nos streamings, e o impacto emocional de todas essas contas, com todos os arquivos que estão ali contidos. Pode ser que tenham todas as imagens da família, pode ser que tenham ali lembranças que são importantes. Então, como que a gente vai fazer essa partilha? São novos desafios aqui para todos os operadores do direito de família. Na questão do inventário, eu quero falar para vocês, né, a designação dos herdeiros, né, como os bens digitais, assim como os bens físicos, eles precisam, então, ser incluídos no testamento ou divididos livremente conforme as regras de sucessão. E a gente tem um artigo específico, então, aqui na proposta do Código Civil. A transmissão hereditária dos dados e das informações contidas em qualquer aplicação da internet, bem como das senhas ou códigos de acesso, pode ser regulada em testamento. E o compartilhamento dessas senhas e formas de acesso a contas pessoais será equiparado a disposições contratuais ou testamentárias expressas para fim de acesso dos sucessores, desde que esteja tudo devidamente comprovado, né? E a herança integra a herança ao patrimônio digital de natureza econômica, seja pura ou híbrida. Ou seja, está excluído aqui, lembra que eu falei que a gente tem 3 tipos de bens? Os bens pecuniários, os bens híbridos e os bens personalíssimos. Está excluído da sucessão os bens personalíssimos, porque esses bens personalíssimos, a princípio, não servem para ser compartilhados com os herdeiros. Então, a não ser que haja uma determinação expressa de que esses bens personalíssimos vão poder ser acessados pelos herdeiros, eles não vão conseguir manipular esses dados, ter acesso e nem serão objeto de partilha. E aí, por fim, aqui eu quero dizer, né, salvo expressa disposição de última vontade, preservado o sigilo das comunicações, a intimidade de terceiros, as mensagens privadas do autor da herança, difundidas ou armazenadas em ambiente virtual, não podem ser acessadas por seus herdeiros em qualquer das categorias de bens patrimoniais digitais, a não ser mediante a autorização judicial e comprovada a sua necessidade,
é que o herdeiro poderá ter acesso às mensagens privadas, como eu tinha dito. Então, esses são os artigos, aqui o artigo e o parágrafo, que diz respeito a essa determinação. E por que isso é muito importante e causa aqui muitas questões? Muitas vezes, a pessoa perde um filho, ela fica desesperada, ela quer saber o que aconteceu, por que aconteceu, o que eu deixei passar. E a gente teve o primeiro caso, que foi na Alemanha, de uma menina que se suicidou no metrô, e os pais não acreditavam na hipótese do suicídio. E eles quiseram, então, pedir a autorização de acesso à conta daquela menina. E esse processo, então, acabou sendo deferido, acabou sendo comprovado ali, né, de que realmente a menina estava ali em depressão, e é considerado o leading case, né, internacional. Mas nós temos um caso aqui, o nosso leading case brasileiro é do TJ de São Paulo. E é o caso de uma mãe aqui que também perdeu o filho e ela tinha a conta, ela tinha a senha, ela tinha o livre acesso, diferente do caso da Alemanha. E ela continuou a utilizar a conta, e ela continuava a estar ali porque ela dizia que isso trazia para ela uma proximidade, uma conformidade, ela conversava com os amigos da filha, ela se sentia bem, e aquilo para ela era acolhedor, era uma forma de manter contato. Só que o Facebook percebeu que a pessoa titular tinha falecido e cancelou a conta, sem aviso prévio. Da noite para o dia, ela não tinha mais acesso. E ela ficou desesperada. Ela ficou desesperada e ela entrou com uma ação pedindo a autorização para continuar a movimentar a conta e ainda pleiteou uma indenização de danos morais. Ela perdeu as duas coisas. O processo acabou só o ano passado. E ela perdeu por quê? Porque a filha tinha ido na plataforma. Vocês podem, dentro da plataforma da Meta, né, do Facebook, identificar se vocês querem que a sua conta vá ser um memorial ou não. E se vocês querem indicar alguém para poder ter acesso e continuar mexendo naquela conta. E a menina expressamente tinha dito que não. Então, eles consideraram a autonomia da vontade da menina, que assinalou expressamente que ela queria a conta encerrada após o falecimento. É claro que quando você é jovem, você está preenchendo isso daí, você não imagina que você vai morrer em seguida. Enfim, esse é um caso aqui para vocês poderem estudar, está bem completo, está acessível, eu consultei ontem no TJ. E, por fim, só aqui a questão da criança e do adolescente no ambiente virtual, dizendo que é garantida a proteção integral das crianças e do adolescente no ambiente digital, observado o seu melhor e superior interesse, né? Estabelecendo o ambiente digital como espaço seguro e saudável para sua utilização. Gente, é muito comum agora que a convivência, né, dos pais separados se dê também pela mídia digital, se dê através das redes sociais. Então, essas crianças, desde pequenas, elas já estão interagindo, elas já estão usando. E como que a gente vai controlar o que está acontecendo, quais são as propagandas que estão sendo oferecidas, quais as pessoas que estão se aproximando, né? A gente precisa tomar muito cuidado com as violências que acontecem. Nós tivemos essa semana, vocês devem ter visto, a repercussão de um caso de um estupro coletivo na Praia Grande, que, na verdade, ocorreu em julho, mas as pessoas foram presas essa semana. E uma menina de 13 anos, através das redes sociais, começou a namorar um rapaz, marcou o encontro com esse rapaz, e quando ela chegou no encontro com esse rapaz, né, o rapaz mandou um motoboy buscá-la, né, de moto, e ela foi para uma casa para encontrar realmente com o rapaz, para ficar com ele. Ao invés de ele estar lá esperando por ela, estava ele e mais um amigo. E, na sequência, chegaram mais outros amigos, e ela foi estuprada por mais de 10 pessoas. Então, infelizmente, o mundo digital tem muitas coisas boas e também tem muitas coisas ruins. É preciso que a gente fique atento, é preciso que as relações familiares sejam aqui muito cuidadas, é preciso que essa responsabilidade civil dos pais, pelo dever de educação, de cuidado, seja apoiado aqui pelas regras realmente, e que a gente exija que essas plataformas sejam
mais cuidadosas, né? A questão agora que nós vamos ter também da obrigação da identidade de todos que estão ali usando, com a comprovação da idade, até para evitar que uma criança esteja se relacionando com um cara muito mais velho, que ali diz que é um adolescente. Enfim, são novas questões, vamos ter aqui muitas coisas para discutir no futuro, mas a comissão está de parabéns, porque realmente nós termos aqui esse livro de direito digital mostra que estamos aqui no protagonismo mundial e que estamos aqui sendo vanguardistas e que vamos aqui, se Deus quiser, dar um ótimo exemplo para todos. Né? Agradeço muito a atenção e fico à disposição de vocês. Obrigada. Obrigado, Isabela, uma grande honra ouvi-la. Só quero fazer uma observação, até porque vai sair publicado já esse ano o meu livro de responsabilidade civil. Não me parece que o projeto trate, pelo menos na minha visão, e também a visão da professora Rosa. A visão da professora Laura talvez seja outra, eu já até participei de um evento com a professora Juliana sobre esse tema. Não me parece que o projeto trata de direito de esquecimento, ao esquecimento. Não trata. Na verdade, a desindexação, sim, mas o projeto original era tratar direito ao esquecimento. A gente mudou totalmente a redação, de acordo com o julgamento do Supremo. E o que foi adotado ali, pelo menos na minha visão, isso vai ser debatido, claro, né? É abuso na utilização das informações com possibilidade de responsabilidade civil, mas não direito ao esquecimento. A Laura entende que sim. Eu e a professora Rosa entendemos que não. E eu acho que vai ser o primeiro livro que vai ser publicado, meu de responsabilidade civil. Eu defendo e apresento ali as justificativas que não é direito ao esquecimento. Né? E outro ponto também, nós não tratamos em nenhum momento de fake news. Eu ouvi fake news falando que nós tratamos de fake news. Né? E também nós não tratamos de fake news, não há nenhuma menção, essa palavra não é utilizada, notícia mentirosa, notícia não verdadeira. Mas eu acho que esse vai ser um debate realmente que vai ser... Eu acho que, com certeza, eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter a desindexação, ele acaba automaticamente, não vou dizer automaticamente, mas vai ser uma consequência que a gente consiga se desvincular e trazer aqui, eu não vou dizer o esquecimento total, mas uma boa melhora de situação para essas pessoas que querem se desvincular, né? A desindexação já é um grande passo, muito importante, e eu acredito que a jurisprudência ela vai caminhar numa interpretação de caso a caso, sempre estudada a situação que ocorre, a se dar também esse direito de esquecimento tão importante para muitas vítimas, no que a gente está falando aqui do universo de tantas violências, de tantos crimes. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, professor Flávio. Cumprimento pela excelente exposição. Aqui também minhas colegas de mesa, os amigos e as amigas que a gente encontra aqui na plateia, sempre bom. Eu realmente tenho essa atuação há mais de 20 anos. Desde 2021 eu comecei a advogar na prática de direito digital. E muita coisa mudou. Né, todo mundo aqui acompanhou o que aconteceu desde 2021. E o direito, como uma ciência social aplicada, que vai atrás do fato social, a gente vai olhando para tudo o que vai acontecendo. Olhem quantas novas histórias que talvez alguém que chegasse aqui, que viveu há um século atrás, ia sequer compreender do que a gente estava falando. Tamanhas são as mudanças que a gente tem. Então, meu objetivo aqui é trazer, pincelar algumas questões de intersecção entre o direito digital e o direito de família, que gostaria de fazer uma importante anotação. Não é minha área, né? Não é meu campo de estudo, mas eu trouxe aqui algumas intersecções, até porque, do lado do direito digital, a gente também acaba que lida com essa unidade da família, das crianças, das relações dos pais com os filhos, escola e tudo mais. Mas vamos lá. Contexto histórico, né? Como eu tenho falado, a gente tem uma nova realidade social. Antônio Chaves dizia que o direito caminha a reboque da tecnologia. É assim, né? A gente não tem uma sociedade Minority Report, como aquele livro que virou filme, que foi gravado pelo Tom Cruise. A gente não consegue antecipar.
tanto que a gente agora está indo atrás da inteligência artificial, e a gente está nesse momento, nessa grande discussão do PL 2338, e tem gente que fala que está demais o texto, tem gente que fala que não tinha que ser agora, pelo dilema de Colin Dridge, que a inovação pode ser asfixiada por uma regulação prematura, enfim, estamos nesse momento, porque a gente está tentando, todo mundo aí com boa vontade, com os melhores esforços, tentando trazer aí uma contribuição para a nossa sociedade. Agora, queria dizer que é interessante, eu cumprimento aqui os trabalhos que foram feitos, capitaneados pelo professor Flávio, excelente documento, que, lógico, depois que feito, aí todo mundo vem e fala isso e fala aquilo, e faz parte também, né, professor Flávio? A gente sempre gosta de ouvir as boas e fundamentadas críticas. O que não serve é aquele que fala por falar. Agora, a boa crítica, né, já diz o sábio Salomão que a gente tem que tomar cuidado com o elogio do tolo, mas a crítica do amigo, ela tem que sempre ser bem ouvida. Então, aqui, cumprimentando, fazendo essa pausa para realmente reconhecer, com toda a minha admiração e respeito, o trabalho que foi feito. É interessante porque a gente está inovando. Não existe, que do meu conhecimento, né, e eu participei de um projeto da União Europeia quando estive em Roma, e mantenho contato com os meus colegas de lá, os professores, que analisava a unificação e harmonização do sistema romanístico, na verdade, do direito privado em contratos no sistema romanístico. E nós não temos nos macros civis do mundo, nos códigos civis, um livro de direito digital. Então, veja que bacana o que a gente está fazendo aqui no Brasil com esse trabalho. E aqui no direito de família e no direito em geral, nós já encontramos uma primeira questão, porque o nosso direito ele segue o manto do princípio da forma, né? Os atos civis, de forma geral, depois de uma longa e secular caminhada, nós temos uma liberdade de forma. O que importa é a vontade das partes, o que importa é o que se quer, não exatamente como se está fazendo isso. Lá atrás era diferente, na expôncio, na estipulácio, na mancipácio, né? Nós tínhamos que ter exatamente aquela pergunta com verba, resposta, tinha que ter a figura do libris, da balança, da terra. Se não fosse isso, pouco importava a vontade de vender, de contratar, a gente não completava o ato jurídico. Isso foi mudando já no fim da República, um fragmento do Digesto de Ulpiano nos mostra que isso começou a flexibilizar, o que foi feito depois caminhando no século V, né, 474, com o imperador Leão, com a Constituição de Leão. O pessoal lá da escolástica, do direito canônico, na verdade, eles consagram a liberdade de forma, e isso vem no nosso macrosistema na escola dos justnaturalistas, quando é feito o Código Civil de Napoleão. O Código Civil de Napoleão ele atravessa o Atlântico. Andreas Bello ele traz esse código para o Chile. Depois ele foi reproduzido por Sarsfield na Argentina, o Uruguai, e aí vai, e vai. E nós, Brasil, na lanterninha, infelizmente, fomos o último país do Cone Sul a termos um macro civil. Usávamos as ordenações reais de Portugal, as então Filipinas, né, que sucederam às Afonsinas e Manuelinas. Mas nós tivemos ali dois grandes trabalhos, um deles, que até hoje é estudado, né, porque não foi o escolhido, mas é de grande importância, em termos jurídicos, que foi de Augusto Teixeira de Freitas, a consolidação das leis civis, mas optaram pelo trabalho de Bevilacqua. Mas, apesar do excelente trabalho, deixamos de ter as ordenações reais, nós tivemos uma crítica por ser um código burguês e outras questões que não nos interessam aqui. Fato é que esse código atravessa um século e depois, na virada, nós temos o nosso novo, que não é mais nada novo, Código Civil de 2001, que entrou em vigor em 2002. Trouxe várias inovações e modernizações, aqui do meu lado, do meu viés, né, para usar a palavra aqui de bias, porque nós temos vieses, os vieses são nossos. Né? Vou falar que é o algoritmo, coloca CEO no Google. CEO, que é o acrônimo, né, de Chief Executive Office, presidente. O que você vai achar? Maioria de homens brancos. Vai ter um ou outro lá, preto ou preta, mulher.
Vai falar que é o Google? Vai falar que é a discriminação do Google? Não. Coloca bombeira no Google. Vai aparecer o quê? Bombeiro, aparece pessoal da Polícia Militar. Bombeira, aparece um monte de mulher com fantasia sexual de bombeira. É a discriminação do Google? Lógico que não. Aliás, Daniel Solov escreveu um excelente texto, ele é um professor da George Washington, que ele fala sobre a fossilização dos vieses. A inteligência artificial está trazendo um perigo muito grande social, porque a gente trabalha com a fossilização, é como se isso fosse fossilizar. A gente está trazendo os nossos vieses para a máquina, para o mundo algorítmico. Então, eu aqui, do meu viés, que é positivo, não é negativo, eu olho para a questão da proteção de dados. E o código de 2001, 2002, ele, infelizmente, fechou os olhos para algo que não poderia ter fechado os olhos, que já tínhamos um mercado de dados, Europa ali a todo vapor, né, com a diretiva de 95, e a gente não entra nesse campo da questão da proteção de dados e privacidade. Isso só foi chegar aqui em 2018. Mas, então, aqui para dizer e voltar, nós temos uma questão de formalismo e não formalismo, porque apesar de eu contar que a gente passou por tudo isso e chegamos na liberdade de forma, veja o artigo 104, 107 do Código Civil, o direito de família não é assim. Direito de família exige forma, porque a forma ela é importante. Ela é importante para proteger as partes, às vezes a terem um momento a mais para pensar, dada a importância daquele ato, para proteger terceiros em torno daquele ato que vai afetar, né, como numa compra e venda de uma propriedade. Então, nós temos aqui essa dualidade frente ao direito digital, dinâmico, liberdade de forma. Né? Hoje você vê toda hora, se aceitou contrato por WhatsApp e o clique, e os dois têm decisão de tudo quanto é jeito, dinâmicas, muito flexíveis, muito inovadoras. E aí vamos, então, olhar um pouquinho como que dá, o que acontece nesse caldo entre essas duas áreas. A guarda compartilhada. Nós já temos reconhecimento que a guarda compartilhada, embora os pais, porque isso hoje é muito comum, né? Às vezes um pai vai trabalhar fora, a mãe fica e vice-versa, mas é possível ter uma guarda compartilhada ainda que os dois pais não estejam morando no mesmo lugar. Por quê? Porque hoje nós temos recursos de proximidade do online. Né? Então, nós temos aí, com o avanço tecnológico, sendo plenamente possível que os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos. A tecnologia sendo usada para algo bom, positivo, em prol da família e das crianças. Né? Essa guarda compartilhada de direito digital já foi objeto de decisão do STJ. Quem está tirando foto, vou voltar aqui. E aí, passando, questão da responsabilidade parental no uso da internet. Né? Já foi tocado aqui pela minha colega, isso é um dos temas mais importantes. Né? Nós temos um projeto de lei específico, que é o 2628 de 2022, que fala da proteção da criança no ambiente virtual. E fala de tudo, tá? Desde games, loot boxes, anúncios, tudo. Porque hoje a gente vê, né, YouTube, a publicidade infantil, então cobre tudo. Mas não vamos delegar lá para o 2628 para que seja feito. Até porque, como eu sempre digo, uma frase óbvia e nada técnica, lei não muda comportamento. Então pode vir o 2628, pode vir o que for. A lei não muda comportamento. O que muda comportamento é a cultura, é a atitude, é a consciência em relação ao que deve ser feito. Né? É uma questão ética, um preceito axiológico que, inclusive, antecede a norma e depois dela faz parte. Então, nós temos aqui várias regulações, como a LGPD, que fala do melhor interesse da criança, nos cuidados do tratamento dos dados da criança e do adolescente. O Marco Civil da Internet fala também do cuidado da educação digital, que isso tem que ser uma programação tanto do Estado como das entidades civis para educar. Né? Porque a gente não vai conseguir
cuidar mais das nossas crianças só trazendo lei. Isso depende, cultura, depende do quê? De educação. E a mãe da aprendizagem é o quê? É a repetição. Isso tem que ser repetido. As crianças precisam aprender como serem bons cidadãos digitais. E não só bom cidadão perante o outro, mas como ela cuida de si mesma. Né? Eu acho que a gente nunca viveu tamanho panorama de problemas de saúde mental. O Byung-Chul Han, na sua obra Sociedade do Cansaço, fala bastante isso, né? Sobre o problema, um panorama hoje patológico de saúde mental. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa interação, como o caso aqui da Praia Grande, que é horrível. Eu acho que é por isso que eu não trabalho com direito de família, não aguentaria. É muito forte, né? A questão de exploração comercial, contratos danosos, golpes, roubo de dados. Né? Então, hoje, todas as leis têm que olhar para esses grupos vulneráveis. E grupo vulnerável não é só criança e adolescente, tá? Também são os neuroatípicos, que esquecem dos neuroatípicos, e temos que também ter, eventualmente, a terceira idade, que tem bastante utilização e também, às vezes, caem mais em golpes, são vítimas mais frequentes. Né? Aqui algumas recomendações. A gente tem um monte de cartilha bem feita. Eu não vou ficar aqui falando muito desse tema, porque vocês podem facilmente usar as que eu estou indicando aqui ou outras. Não falta hoje material sobre essas recomendações. Eu tenho filhos, eu fiz mais de 40 palestras em escolas, era um trabalho social que eu fazia, desde 2008, 2009. Em 2015 eu tive filho. Parei, nunca mais subi num palco. Não conseguia, porque era fácil falar. Na hora que eu tive o filho, aí eu me senti uma hipócrita. Deixei de fazer. Hoje eu estou aí, sento e fico ouvindo, falando, meu Deus, que difícil. Né? É assim a vida, né? É fácil falar. Né? Quando eu tive o filho, eu faço outras coisas. Isso eu não faço mais, não. Porque depois eu também tive uma filha, né? E é muito difícil. E pior, né? Porque, como você sabe, porque a ignorância é atrevida. Né? Falam que a ignorância é uma bênção. Eu gosto da outra, eu gosto da ignorância atrevida. Mas aí... o problema é isso, como você sabe, dá o quê? Dá culpa, né? Então, me senti uma hipócrita e super culpada. Que binômio bom, né? Para a saúde mental. Responsabilidade parental no uso da internet. Né? O Rio Grande do Sul, isso aqui tem aos montes. Peguei duas decisões. Tem aos montes, há anos. Lá atrás, quando eu falava nas escolas, eu já mostrava um monte. Para falar, pais, vocês respondem pelos atos de seus filhos. Está lá no 932, responsabilidade objetiva em relação a isso, assim como os tutores, assim como os estabelecimentos comerciais, respondem, 932 do Código Civil, respondem pelos atos dos filhos. Então, aqui uma prática de cyberbullying por menor, via fotolog, o juiz entendeu que a mãe deveria reparar o dano e foi condenada a pagar 5 mil. Um outro caso, o juiz entendeu que os pais eram responsáveis, eu fiz questão de colocar Orkut, para vocês verem, isso aqui já está nos tribunais faz muito tempo, do falecido Orkut, prática de cyberbullying por menor via Orkut, R$8 mil. Essas decisões há aos montes. Né? Eu não vou entrar nesse por menor, porque não dá tempo, mas sempre nesses momentos, quando alguma colega de direito de família me liga, é sempre a seguinte, é a triangulação. Olha, aconteceu em casa, mas a repercussão é onde? Na escola. Então, sempre me ligam aí para tentar, do meu lado, né, do que eu estudo, do que eu faço, tentar e ajudar. Mas não tem problema, a repercussão é na escola, você tem os dois envolvidos. Né? Não é uma questão, nenhum dos dois, às vezes a escola se retira disso, a escola faz parte desse processo. Responsabilidade ainda parental no uso da internet, quero destacar um projeto de lei 1052 desse ano. Ele fala o seguinte, torna crime com pena de detenção ou reclusão, chamado abandono digital. Ou seja, o fato de pais deixarem de educar ou de prestar assistência no ambiente virtual, colocando em risco a segurança dos filhos. Eu que sou casado com um grande criminalista, né, eu já parece que eu estou ouvindo ele aqui criticar essa redação. Mas não estamos aqui para discutir o tipo penal proposto, mas para mostrar, né, o que estamos já debatendo. Tá? E a inteligência artificial, já indo para o final da minha palestra, a questão
de como a inteligência artificial tem afetado a vida não só nossa, mas das crianças. A principal área, eu também sou educadora, eu sou professora de estrito sensu da Universidade Mackenzie. A principal área, eu não dou mais aula de graduação hoje, estou no intervalo, talvez daqui a pouco eu volte. E, eu confesso, é um desafio, porque no estrito sensu ainda é diferente, você senta em roda, você conversa, né, professor Flávio? Agora, na graduação, como é que você vai fazer para dar aula? Na graduação. Fico pensando como é que faz para dar aula para o ensino fundamental com a inteligência artificial generativa, né? Mas a gente tem, então esse é um dos maiores setores em que a inteligência artificial vai nos afetar. E educação não é importante, né, gente? Não é importante, né? Pontos de atenção: plágio, fontes, desenvolvimento do pensamento crítico, habilidades de escrita, já está provado, tem artigos científicos que provam que isso de não escrever, de ficar só digitando. Eu sempre fui muito bem de português. Tinha matéria que eu não ia bem, mas português eu me orgulhava de bem. Sempre escrevi muito bem. Hoje eu cometo cada erro, que às vezes eu falo, gente, como é que eu fiz esse erro? Porque é uma questão, uma explicação das sinapses. A gente começa a esquecer, peraí, isso aqui era com X, ou era com cedilha, ou era com S? Faz parte. Todo mundo, eu estou falando aqui, vocês estão se identificando. Faz parte, gente. Faz parte, né? Então, a gente tem aí que retomar. Não é à toa que a gente vê notícia. Suécia tirou tablet. Aliás, em 2008, eu li uma matéria. Ali eu já fiquei de olho aberto. Eu li, estava em Roma, estava indo visitar lá uma pessoa, e aí eu vi no lá a República, onde estudam os filhos do Vale do Silício. Vale do Silício é onde estão as grandes empresas de tecnologia. E aí colocava, estudam em Waldorf, estudam em Reggio Emília. O que é isso? É isso aí que tem gente que critica. Ah, meu filho vem muito sujo, é terra, fica lá brincando. O meu filho não está aprendendo, não tem conteúdo. Como o menino vai passar no vestibular, no Enem? Os filhos dos grandes estudam. Outro dia, esse ano, estava na praia, fui para um restaurante, uns amigos em comum me apresentaram. Eu quase caí para trás. Uma mãe com 3 filhos, ela lá leva a mochilinha dela, começa a tirar massinha, começa a tirar, esse ano, começa a tirar canetinha, começa a tirar papel. Assim, a mulher era uma papelaria ambulante. E aí, conversa vem, conversa vai, conversando. Ela era diretora de uma dessas big techs que todo dia a gente acessa aí para ver a timeline. Ela lá com os filhos, nada de tela. Então, né, o que a gente está fazendo? Né? O que a gente está fazendo? E os meus na tela. Eu queria... Né? Eu não sei se eu ficava brava com ela, brava comigo, brava com o mundo, enfim, foi difícil. E a gente tem essa questão também dos relacionamentos e direito digital. Né? O namoro virtual pode se reconhecer uma união estável. A gente já tem também posicionamento jurisprudencial sobre isso, que reconheceu união estável entre 2 homens que se conheceram pela internet e viveram juntos por cerca de 2 anos. Também já temos a questão da infidelidade conjugal em meio virtual, né, a cybertraição, né, também são matérias mais discutíveis. E aqui, para fechar, em 3 minutos, a questão das criptomoedas. Criptomoeda é uma nova forma. Desde que teve lá a grande crise subprime nos Estados Unidos e que veio o artigo do Nakamoto trazendo a estrutura blockchain e Bitcoin, né, a criptomoeda ela vem tomando mais espaço. Hoje nós temos o marco legal dos criptoativos no Brasil, que é de 2019, entrou em vigor em 2020. Quem cuida disso é o Banco Central. Grandes bancos de varejo têm no seu portal lugares para vender criptoativos. Isto é uma realidade. Isto é uma realidade. E aí o que acontece? A gente tem uma dificuldade. Como é que eu vou lidar com um criptoativo que é... apreendido, entre aspas, que está no processo? Como eu vou fazer a liquidação dele, sendo que a volatilidade dele é gigantesca? Uma outra questão que é muito comum, o criptoativo ele pode ter uma carteira fria ou uma carteira quente. Vocês sabem a diferença?
A carteira quente é quando você deixa o teu criptoativo, vamos supor que você tem Bitcoin, ou você tem Ethereum, tá? São as duas mais conhecidas. Bitcoin ou Ethereum. Você pode deixar numa exchange, como Mercado Bitcoin, como Bitso, né? São essas grandes exchanges. Você pode deixar lá por uma comodidade, lógico, igual o banco, você vai pagar para eles, é um serviço que eles te prestam. Mas está lá. Ou você pode pegar os bitcoins e colocar num device e esconder. Igual a gente vê nos filmes Tesouro Escondido. Isso não é ficção que eu estou falando. Você pode colocar e deixar depois um caminho. Olha, se eu morrer, vai no livro tal. Tem de tudo. Eu tenho um amigo que fez isso. Não, num livro está, primeiro lugar, para os meus filhos acharem minha esposa. Já deixei. Falo, nossa, mas isso parece os filmes de pirata que eu assistia na sessão da tarde. Estamos voltando a isso. Mas qual que é o problema? Né? Apesar da novidade, qual que é o problema? Isso é ocultação de patrimônio. Tem muita gente que faz isso com amante ou com amante. E aí como que você rastreia isso? Tem vários casos, vários casos. Um dia que você estiver com insônia, põe isso no Google e começa a ler. Tem gente que se mata porque perdeu o device. É a carteira fria, ela está longe da rede, você tem menos chance de ter um ataque, mas você tem que ter uma gestão de não acabar não esquecer a senha, não perder o device, é como um hardware, um pendrive, é um hardware, né? E tem caso, tem um monte de história. Tem um que foi para o lixão, ele tinha bilhões lá dentro, tem de tudo, né? Então a gente realmente hoje lida com essa questão que muda essa sociedade das organizações que a gente conheceu, né, desde a Idade Média, que é a figura do banco. Hoje a gente não tem mais só a figura do banco, a gente tem a figura dos criptoativos, que é um modelo descentralizado de propósito, como crítica ao que aconteceu na crise das hipotecas subprime em 2008. E a herança digital, que já foi falado aqui, né, inclusive esse leading case da Alemanha, que foi diferente daqui, né, foi um posicionamento diferente. Na Alemanha, os herdeiros eles podem abrir até o diário, né, já se permitiu abrir o diário, para a gente falar do analógico. Então, se permite isso. E aí tem muita coisa para dizer. Será que, quando você clica no não ou no sim, já estava pré-clicado em um dos quadradinhos? Ou não, como que é? É por default, é por padrão, já está em um, já está em outro? Qual que é a capacidade, né, da criança ou do adolescente? Aí vamos para a regra da capacidade. São muitas questões, são novas questões que a gente tem que lidar. E a proteção de dados, né, está aí. Hoje a gente vive no mercado de dados. Dados é o que alimenta a inteligência artificial. Inteligência artificial é igual uma Ferrari, que, se não tiver combustível, não sai. Você tem ela linda na garagem. Inteligência artificial é a mesma coisa. Você pode ter o melhor dataset. Se você não tem dado, você não põe essa Ferrari para rodar. Então, a gente vive no mercado de dados, na economia da plataformização. Isso muda o mundo, muda as relações, e é tudo isso que a gente tem que lidar. Muito obrigada a todos.